Oi, pessoal! Mais uma quinta-feira aqui no canal e hoje a gente vai falar de um tema que não é considerado tão fácil, realmente não é tão simples, mas eu vou tentar simplificar para você aplicar isso com os seus consulentes, que é o tarô na tiragem para a saúde. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram, @tarodachai. Todos os conteúdos que eu posto lá são diferentes dos conteúdos daqui. Então agora, sem mais enrolação, bora pro nosso conteúdo. Quando a gente fala de tarô e saúde, bate um desespero nas pessoas que estão iniciando os estudos. Por quê? Porque elas lembram que o tarô, a gente precisa entender o significado universal dele, né, das 78 cartas. E depois a gente precisa entender como ele é para o amor, e depois para o trabalho, e depois para as amizades, e depois vai indo um monte de temas ali no meio do estudo do tarô. E aí a saúde fica de lado porque as pessoas têm muito receio de não lembrarem. Realmente é mais complexo. Mas existem formas de você entender o que uma carta pode representar para a sua saúde física ou mental. Vale lembrar que o tarô não é um substituto de uma boa consulta médica e muito menos substituto de psicólogo. Você precisa continuar com a sua terapia em dia e fazer aquele check-up na saúde, né? Mas ele ajuda, ele é uma porta mensageira para a gente entender se você está cuidando da sua saúde ou se você está negligenciando. Então, lembra sempre que nós somos mensageiros, que levamos para os nossos consulentes alguns recados especiais, inclusive o ato de cuidar da saúde física e mental. Então, como que a gente vai fazer essa classificação? Você vai anotar aí no seu caderninho que a gente tem aí 4 naipes no tarô. Então, a gente tem o naipe de paus, o naipe de copas, o naipe de espadas e o naipe de ouros. E cada um desses naipes representa um elemento, né? O naipe de fogo representa... o naipe de paus representa fogo, o naipe de copas representa água, o naipe de espadas representa o ar e o naipe de ouros representa terra. Então, cada um já vem pré-definido ali com um estilo de vida, um estilo de comportamento diferente. E aí você vai botar do lado aí do paus e fogo, né? Que para cartas de saúde, quando você quiser perguntar para o tarô como é que está a saúde do seu consulente, se sair uma carta de fogo, você vai falar para o seu consulente, olha aqui, você tem uma carta super enérgica, né? É uma carta de vida longa, é uma carta agitada, mas temos 2 extremos aqui. Você pode usar essa energia para focar em si, para fazer exercício físico, para ter uma energia vital realmente, para aproveitar o que o mundo tem. Ou você pode usar essa energia para se pressionar, para se encher de trabalho, para não saber dizer não e começar a adoecer. As cartas de fogo, elas representam sempre a energia da pessoa que está ali carregando o mundo nas costas e não consegue ter uma pausa. É uma pessoa que quer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você tirar para a saúde uma carta de paus, uma carta de fogo, lembra lá nos arcanos maiores que fogo seria o ariano do tarô, que é o imperador. As cartas de Marte, né? A carta da torre. Deixa eu pensar outra carta de fogo aqui. A carta da temperança. São cartas, né, que, eu preciso fazer alguma coisa, isso depende de mim. E aí, quando vê, a pessoa tá ali, fazendo malabares com o problema. Então, quando sair uma carta de fogo pro seu consulente, você fala, olha, vida você tem de sobra. Agora, vamos usar de uma forma correta? Então, você vai atentar o seu consulente para essa energia excessiva, tá? Pessoas ansiosas tiram cartas de fogo, pessoas que estão acostumadas a trabalhar pra caramba, se pressionar, a ter aquele surto no trabalho de cansaço, costumam tirar cartas de fogo. E aí você vai avisar para ele cuidar, desacelerar um pouquinho e não querer carregar o mundo nas costas. Quando a gente pula para as nossas cartinhas de copas, a gente vem para o elemento água, né? E aí, água, gente, a gente já sabe que é o choro, né? A gente tá vivenciando aquele sentir externo. Vamos separar, tá? As emoções da saúde mental. Quem vai cuidar do mental é o naipe de espadas. O naipe de água, ele foca muito nessa intensidade, né? Essa necessidade de sentir, de verbalizar. São pessoas que quando tiram, né, essa carta, sentem muito. E aí tudo vira uma melancolia. E aí você pode sempre falar para o seu consulente, olha, você tirou cartas de água. Então, você vai precisar compartilhar os seus sentimentos. Não dá para guardar as emoções. Então, tá liberado chorar, tá liberado desabafar, tá liberado soltar essa energia para fora.
As cartas de água, né, que são as cartas de copas, também são cartas que ajudam muito na questão da fertilidade. Então, digamos que o seu consulente, né, quer saber se vai engravidar ou não. Tirou cartas de copas, a gente tem ali uma energia de fertilidade. Ah, Chay, mas saiu uma carta não tão positiva, um 7 de copas. Pode ser que a minha consulente tenha dificuldade para engravidar? Sim. Se a carta for mais negativa ou sair numa posição negativa, você pode alertar. Olha, tem algo que você faz de errado que não te ajuda no seu sistema reprodutivo. Então, uma alimentação, uma má alimentação, ou uma falta de autocuidado. Então, você vai alertar. Lembra sempre, se sai numa posição positiva, pega o melhor da saúde daquela carta. Se sai numa posição negativa, pega o pior. Então, a água vem falar muito sobre isso. E a água, ela é responsável por nutrir o corpo. Então, é aquela coisa, tirou copas, né? Tirou qualquer carta que tenha a representação de água. Nos arcanos maiores, a água é representada pela lua, é representada pelo carro. Então, são cartas que falam sobre a necessidade de nutrir a vida, né? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso beber água, eu preciso me hidratar. Então, você vai falar para o seu consulente, chegou o momento de se hidratar, já bebeu seus 2 litros de água hoje? Vai lá beber que dá tempo. Então, você vai aconselhar dessa forma. Quando a gente fala do naipe de espadas, aí sim a gente está falando da saúde mental. Por que é importante a gente destacar que água é muito das emoções externas? Porque o elemento água, ele consegue externalizar o que ele está sentindo, ele consegue chorar, ele consegue sentir ciúmes, ele consegue reclamar. Enquanto o ar, ele tem muita dificuldade, né? Então o signo de ar é considerado frio porque, não sofre, aquariano não chora, não reclama. Guarda tudo aqui, ó, no mental. Então, normalmente os signos de ar são mais pensantes. Libra, Gêmeos, Aquário, tem muita dorzinha de cabeça porque estão sempre pensando muito. E aí tem tudo a ver com a saúde mental. Então, quando você tira para o seu consulente uma carta de espadas, você já vai falar, ó, o negócio aí é muito mais fundo. Não tem a ver com, o fulano me deixou triste, o ciclano me deixou triste. Não, é o processo como você está recebendo as mensagens. E é isso que você vai ter que curar. Então, quando seu consulente tirar uma carta de espadas para a saúde, você vai tentar direcioná-lo para esse autocuidado, né? Entender de fato por que ele se sente triste, por que ele se sente ansioso, por que ele tem traumas, entender o pânico, quais são os medos dele, né? Quais são as crises existenciais, porque é ali que ele precisa das respostas. Então, o naipe de espadas, ele é normalmente o que mais costuma sair no âmbito da saúde, porque apesar da gente ter que se preocupar com a nossa saúde física, o que manda muito é o mental. Se eu não tenho um bom mental para lidar com a minha vida, eu adoeço muito rápido. Então é o maior cuidado que você tem que ter. E vai acontecer do seu consulente tirar cartas de espadas na maioria das vezes e você vai direcionar a isso. Olha, cuidar da mente é importante, ter auxílio de um terapeuta é importante, assim como buscou o tarô, né? Busque fazer uma consulta com um psicólogo. Então, sempre trazer esse papo e tentar entender também o que fere o mental dele. Ele precisa compartilhar algo, ele precisa aprender a sentir a dor. Então, normalmente, quem tira cartas de espadas sente mais. Cartas, por exemplo, que não costumam focar muito na ferida, não tocam na dor e também são representadas pelo elemento ar. A carta da estrela, tá sempre no otimismo. Eu me acho muito estrela, tô sempre no otimismo e aí não gosta de tocar muito nas feridas emocionais, né? Outra carta também que é muito equilibrada, né? A carta da justiça, a carta de Libra, tá sempre ali, não vamos nos incomodar. Os enamorados também, tá sempre se preocupando em fazer boas conexões e aí esquece às vezes do processo mental, então olhar para cartas de ar, né, para ter essa dimensão. E por fim, a gente vem para o nosso naipe de ouros, né, que vem representar o elemento terra. E esse naipe é aquele naipe que vai trazer pra gente a segurança de que sim, a sua vitalidade é grandiosa, tá tudo sob controle, não tem com que se estressar, mas é um naipe extremamente negligente, ou seja, é aquele naipe que não faz consultas no médico, não tem aqui um exame de rotina, não liga muito, não cuida muito da saúde mental, tampa tudo, joga sujeira para debaixo do tapete. Então, o elemento terra, ele é muito rígido, né? Não vou sofrer, não vou me vitimizar. E aí fica tudo ali, ó, tudo sério, tudo estável.
Ao mesmo tempo que eu gosto muito, porque o naipe de terra, ele tem uma energia vital, normalmente é a carta dos idosos, né? Quem vai viver muitos bons anos de vida. Mas também tem essa dureza e essa dificuldade em entender que há uma necessidade de eu cuidar um pouco do meu corpo e do meu mental para que eu consiga viver bem por muitos anos. Não adianta viver 100 anos, né? Super adoecido. Então, basicamente, essa é a classificação que você tem que anotar no seu caderninho para lembrar de cada carta. E sempre lembrando, olha no ponto positivo e olha no negativo. Quando se trata de falar sobre energias, por exemplo, Chay, mas eu queria entender de órgãos, né? Como é que eu consigo lidar com isso e com os arcanos maiores? E aí tem outra tática que eu sempre aplico, principalmente com os meus alunos, que é você embaralhar os arcanos maiores, né? Tirar a parte, não fazer parte da consulta, mas tirar a parte aí com os arcanos maiores, uma carta, sortear para a saúde do seu consulente. As cartas femininas, normalmente, elas vêm bater muito na questão da fertilidade, vêm bater muito na questão do sistema reprodutivo, vêm bater muito na questão, né, das emoções, do sentir externo, enquanto cartas que se pressionam mais, como figuras, assim, mais másculas, né, o hierofante, o imperador, a torre, o diabo, que são cartas que têm uma energia mais caótica do fogo, elas vêm falar de alguns organismos, né, de alguns órgãos, os rins, né, aqueles pontos principais do nosso corpo, o coração, a nossa saúde cardiovascular. Por quê? Porque é a atenção que precisa ser dado para aquilo, né, com um olhar muito mais rígido e cuidadoso. E aí a gente vai ter cartas que também tem o sinal da vida, né? O sol é a pura vida, é a pura essência. O mago, ele precisa muito se preocupar em cuidar, né, em falar, em verbalizar para o mundo. O louco, ele é um espírito livre, né? Então ele também tem ele exala essa vida. Então você vai sempre fazer essa relação, vai olhar qual que é o signo da carta, ou qual o elemento, qual planeta ela representa e associar. Eu acho que o mais importante é que depois que você entende a classificação dos arcanos menores, fica muito fácil compreender os arcanos menores na saúde. Mas a partir de hoje, já acredito que a gente tirou aí uma pedrinha do caminho para você conseguir aplicar as cartas do tarô na saúde sem perrengue, sem medo, sem receio e sempre direcionando seu consulente, né, para que ele tenha ali sim exames de rotina, para que ele cuide da saúde mental, para que ele busque um psicólogo, porque tarô, astrologia, reiki não substitui, né, um bom cuidado mental com um terapeuta. Sempre bom a gente frisar isso para não ter irresponsabilidade aqui na jornada do tarô. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a te introduzir nesse universo da saúde. Essa semana eu soltei nas minhas redes sociais um post para você salvar também e não esquecer de alguns significados na saúde para complementar esse vídeo. Espero você na próxima semana e espero que você tenha gostado. Um beijo e até quinta que vem.